Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital, sejam bem-vindos à nossa sala de aula. E hoje nós vamos dar sequência àquilo que a gente já vem trabalhando há alguns dias, já falando um pouquinho sobre a filosofia. A gente vem numa sequência falando, abordando os grandes períodos da filosofia, os grandes pensadores, os grandes momentos, aquilo que vai te ajudar com certeza a você realizar uma boa prova, mandar bem no Enem. E hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o final de um período, um longo período, chamado Idade Média ou a filosofia medieval, que perdurou aí mais ou menos 1000 a 1100 anos. Nós vamos então agora falar de um momento novo na filosofia. Agora a Europa está experimentando várias mudanças, várias transformações, e essas transformações elas vão desde o ponto de vista prático mesmo, do dia a dia das pessoas, da sociedade, quanto até mudanças no próprio pensamento, na própria maneira de pensar. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o fim da filosofia medieval e o início da filosofia moderna. Então nós estamos diante aí de dois grandes paradigmas, né, que perduraram longos períodos e provocaram profundas transformações na sociedade, a princípio europeia e depois todo o Ocidente também. A gente vai falar então, nesse momento, sobre a filosofia moderna e o início desse período tão marcante e profundo aí para a filosofia. Bom, nosso objetivo aqui é a gente compreender essa filosofia produzida na modernidade e compreender a transformação de paradigma na sociedade europeia. Então a gente vai, durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai tentar identificar essas duas questões, compreender as plataformas da filosofia moderna, ao mesmo tempo em compreender como que a sociedade europeia e o Ocidente foi impactado por essas transformações. Bom, primeira coisa que a gente vai, então, dividir o assunto aqui em três pontos principais. Primeiro, a decadência das estruturas medievais, né? Depois, o Renascimento como um período de transição entre a Idade Média e a modernidade, e depois a própria modernidade. Só entendendo que todo paradigma, toda grande plataforma de pensamento, ela precisa de outras estruturas que dão suporte para existir. Então, como a gente pode ver, a decadência da filosofia medieval ou das estruturas medievais também produziram novas maneiras de pensar, novas maneiras de se comportar, novas práticas sociais. Isso tudo, então, de alguma maneira colabora com a nova forma de pensar que vai se inaugurar na Europa a partir da filosofia moderna. Então, vamos discutir aqui um pouquinho, a princípio, logo, agora no começo, sobre o final, o fim dessas estruturas medievais. Nós vimos que a filosofia medieval ela estava dividida em dois períodos, né? Dois momentos fundamentais da filosofia medieval. A princípio, lá no iníciozinho, a patrística, né? Com grande proeminência, né? Protagonismo do filósofo Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona. Depois, mais ao final da Idade Média, nós tivemos o desenvolvimento de uma outra forma de pensar. Bom, se lá na patrística a gente tinha Santo Agostinho com uma influência muito grande do platonismo, a partir das leituras de Plotino, né, o neoplatonismo tinha uma influência muito forte. E vamos lembrar que essa filosofia medieval é uma filosofia que está intrinsecamente ligada à religião cristã ou à filosofia cristã. Então, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino são filósofos cristãos, que estão dentro desse grande arcabouço aí que era a Igreja Católica e o pensamento católico nesse momento na Idade Média. Só que havia uma diferença entre a filosofia da patrística e a filosofia da escolástica. Na filosofia patrística, você tinha uma influência do pensamento platônico muito grande. Já na filosofia da escolástica, a gente tinha a influência do pensamento aristotélico. Então, isso quer dizer muita coisa, tá? Só a gente lembrar, então, das nossas aulas lá de Platão e Aristóteles, a gente vai perceber. Platão, ele tinha o que a gente chama de dualismo, enquanto Aristóteles, ele tinha aquela prática chamada de monismo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de certa forma, o pensamento aristotélico era um pensamento um pouco mais integral e material, enquanto o pensamento do Platão era dualista. Nesse sentido, a filosofia aristotélica ela vai favorecer, porque não há crença de uma outra realidade, de um mundo superior diferente, como Platão acreditava, né, no mundo ideal. Então, Aristóteles vai favorecer a investigação dessa realidade. Isso foi desencadeando, então, numa série de mudanças, porque agora, então, se eu quero conhecer a realidade, eu não vou buscar o conhecimento
numa outra dimensão, numa outra realidade, mas investigar essa própria realidade. Isso por si só causa mudanças profundas. O surgimento das grandes universidades na Europa, a valorização do conhecimento empírico, e isso vai mudar os rumos, então, tanto do pensamento filosófico quanto da própria história da Europa. Então, a Idade Média ela é um grande período, né? Mais ou menos aí entre os anos 476 e 1453. E aí os historiadores vão estipular, no início da Idade Média, a destruição de Rômulo Augusto do trono romano, em 476, e o que estipula o fim é a conquista de Constantinopla, em 1453. Então, nós temos aí, então, só retomando aí, que a Europa, então, a gente teve mais ou menos 1000 anos de uma forma de pensar que estava enraizada nas pessoas, né? E que não é tão fácil essa mudança, então. Na verdade, não é um evento específico, mas é um processo de transformação. A gente pode mais ou menos imaginar que esse processo da modernidade se dá muito parecido com o processo lá da saída do período mitológico para o período dos pré-socráticos, que é exatamente esse momento de uma racionalização do conhecimento. A gente pode pensar que a filosofia medieval, ela tinha, por mais que havia o elemento da razão, mas era o elemento da razão mais a fé. Então, fé e razão estavam ali mais ou menos juntos. E tanto Tomás de Aquino, por mais empírico que sua filosofia fosse, ainda estava presente elementos da fé e dessa filosofia religiosa. Então, foi um longo processo que se iniciou já nesse período que a gente vai discutir um pouquinho aqui agora, ok? Fim das estruturas medievais. Isso aqui é interessante. Então, a gente pode perceber que toda a Idade Média estava pautada numa percepção teocêntrica. Né? O que é o teocentrismo? Teos, Deus, né? Centrismo, centro. Então, todas as discussões filosóficas, tudo passava pelo crivo da religiosidade. Então, não podia ser dito diferente daquilo que a igreja dizia, o magistério da igreja dizia. E a gente tem vários exemplos para poder citar aí com relação a esse ponto. Então, não se podia dizer aquilo que fosse contrário às doutrinas da igreja. Então, isso nos leva a perceber que era uma sociedade que girava em torno do pensamento religioso, exclusivamente, aí, se a gente falar do Ocidente, da religião cristã. Só que o Renascimento, que é um período aí transitório, ele vai começar a valorizar as questões, as capacidades do homem. Vai começar a dar um certo valor às potencialidades humanas. Isso foi conhecido como humanismo renascentista. Então, digamos, numa escala aí de prioridades, o humano, aquilo que é humano, estaria em primeiro lugar, né? Em um grau de valorização maior do que as dimensões religiosas. Isso, de certa forma, evoluiu e houve, então, agora a gente sai de uma sociedade medieval teocêntrica para uma sociedade moderna antropocêntrica. Então, até o próprio humanismo, que é a valorização do ser humano, agora passa para um antropocentrismo, ou seja, nós estamos no centro. É de um otimismo nas capacidades humanas muito grande. É isso que nós estamos enxergando aqui agora. Né? O desenvolvimento da técnica, da ciência, a revolução astronômica, a revolução científica, tudo isso passou a gerar um sentimento, uma sensação de que agora as pessoas, os homens, né, descolados da questão religiosa, podiam fazer coisas diferentes e coisas melhores até então. Esse era o grande ideal moderno, né? Bom, agora nós somos sujeitos que podemos interferir no curso da natureza, fazemos descobertas, conhecemos o mundo à nossa volta. Então, isso tudo gerou um otimismo muito grande. Então, a gente já tem esse ponto aí contra a filosofia medieval e contra o paradigma medieval. A sociedade ela deixa de ser teocêntrica e passa para esse antropocentrismo. Outro ponto importante é do ponto de vista econômico social. Se lá na sociedade medieval a gente tem o feudalismo, né, que provocava um certo engessamento, não tinha mobilidade social, certo? Então, na história a gente conhece o que era o feudalismo. Pouco a pouco esse feudalismo foi se enfraquecendo, porque digamos que a igreja, a religião, fazia com que o discurso medieval funcionasse redondinho. No momento que essas forças começam a enfraquecer, o próprio feudalismo também ele começa a enfraquecer
né? A história nos ensina aí muito bem, nos dá os detalhes melhor de como que era a sociedade feudal. Mais um ponto importante é a gente entender que a sociedade feudal era uma sociedade completamente rural, e sem nenhuma mobilização social. Não tinha o indivíduo não ascendia socialmente, né? Então, quem nascia numa determinada condição seria condenado a morrer naquela condição. E o discurso da grande instituição que controlava tudo isso favorecia essa espécie de engessamento social, ok? Só que aconteceu, a sociedade medieval, com todas as transformações que estava passando, começou a experimentar o fenômeno da urbanização, né? Então as cidades começaram a se tornar centros importantes e começou a haver então aí uma certa saída da ruralidade, dessa zona rural, desses feudos, para as grandes cidades. As cidades começaram a se tornar grandes centros importantes, principalmente do comércio, né, dos burgos, burgueses. E aí, então, a valorização do comércio, de certa forma, se sobrepôs à valorização desse mundo rural. E aí, então, a gente tem esse primeiro momento importante, que foi a transição de uma sociedade feudal para uma sociedade mercantilista, mas a gente depois começa a perceber o surgimento do capitalismo e depois a própria, digamos, o momento em que o capitalismo se torna a forma em que toda a sociedade passa a se organizar. Então, vejam só, a gente sai do feudalismo, passa pelo mercantilismo e tem a consolidação do capitalismo, então, mais adiante. Tudo isso, essas transformações estão acontecendo nesse momento específico da história. Outro ponto importante é que a Idade Média era marcada por uma descentralização do poder. O que isso quer dizer? Você não tinha os estados nacionais, as grandes nações, como hoje conhecemos. Então, eram várias cidades independentes, cidades-estados. A figura do rei ainda não era uma figura tão consolidada, porque e nesse momento, então, digamos que o caminho estava aberto, o espaço estava aberto para a igreja, como era a grande instituição, ela era a grande força, né, que promovia a coesão na Europa, porque você não tem ainda a figura muito consolidada dos reis, como mais à frente a gente vai enxergar também das monarquias absolutistas, por exemplo. Então, se você tem uma descentralização do poder na Idade Média e no feudalismo, isso não acontece na modernidade, porque começa a haver, então, a formação dos estados nacionais. Exatamente essas cidades independentes começam a fazer parte de um território maior, né? Uma nação ou um estado. E você também vai ter uma mudança muito importante, que aí sim, especificamente na religião, logo no início do século XVI, nós temos a Reforma Protestante, que aí, de certa forma, enfraqueceu também a Igreja Católica e o controle da hegemonia católica na Europa. Não que ela não tinha controle, não era importante, mas reduz um pouco essa hegemonia, porque agora você tem grandes nações também que tiveram o chamado Reforma Protestante e suas próprias, digamos assim, igrejas nacionais, né? Como a Igreja Reformada na Alemanha, por exemplo, que é a principal, que foi desencadeado pelo Martinho Lutero em 1517. Então, essas estruturas aí foram alteradas ao longo dessa transição. Vejamos, se tudo aquilo ali era o que dava sentido à Idade Média, no momento que desaparece, a Idade Média também começa a desaparecer. E aí, então, nesse enfraquecimento das estruturas medievais, aquilo que fazia a Idade Média ser o que era a Idade Média, nós temos um período de transição, como eu já apontei alguns minutos aqui atrás, que foi o Renascimento, né? Então, por que Renascimento? Isso é muito importante. O nome, né, Renascimento, porque indica o quê? É uma volta, né? Um nascer de novo, porque os grandes pensadores desse período, eles fizeram de fato um retorno, uma consulta lá nos clássicos da Grécia Antiga e por isso então recebe esse nome de Renascimento. Entre o fim da Idade Média e a modernidade, podemos identificar também o Renascimento como um período de transição social, cultural e intelectual. Então ele é um movimento que vai abranger várias dimensões da sociedade. As mudanças eram claras e irremediáveis. Pouco a pouco, né, esse teocentrismo medieval era substituído pelo humanismo renascentista e o antropocentrismo moderno. É exatamente isso que apontamos agora atrás. O Renascimento, então, rompe com a estrutura medieval e começa a valorizar o ser humano, o indivíduo, e vai desembocar, então, no antropocentrismo. Então,
é importante a gente pensar como que se dá esse movimento renascentista. Manifesta-se principalmente através da arte e da filosofia. O movimento renascentista tinha como eixo a valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Não só o misticismo, mas o que é conhecido também como princípio de autoridade, né? Da Idade Média. Você não podia dizer nada que não fosse confirmado por um grande pensador que tivesse dito isso antes de você. Agora, você começa a valorizar uma certa autonomia do sujeito na produção do conhecimento, na busca pelo conhecimento, na busca pelo desenvolvimento de técnicas, e é isso que vai acontecer no Renascimento. É importante ressaltar que encontra-se inserido no processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, mais uma vez aqui reafirmando que esse renascimento está acontecendo nesse período. O renascimento, gente, ele não se distancia completamente ainda da questão religiosa. Nós temos ainda os grandes pensadores renascentistas, e é importante a gente lembrar que o renascimento começa na Itália, nas cidades italianas, os grandes pensadores italianos, e depois ela vai se expandir pela Europa afora, esse movimento de valorização da razão humana e da autonomia humana, principalmente sobre as questões religiosas. É uma valorização, ainda não é uma espécie de desconexão completa, porque nem na modernidade isso ainda é muito claro também. Só na modernidade tardia a gente vai ver alguns pensadores, mas a princípio não. Bom, aí sim a gente adentra agora já a partir do século XV e século XVI naquilo que nós conhecemos como a filosofia moderna. Vimos que um paradigma entrou em crise, o paradigma medieval entra em crise, tem diversas transformações aí. Vamos lembrar que nesse período aí também o que está acontecendo? Está acontecendo as grandes navegações, a Europa está expandindo seus territórios pelas colônias e realmente o mundo está sendo sacudido por diversas mudanças, né? Na ciência, na religião, na astronomia, na própria geografia, né? No conhecimento do mundo e a expansão marítima. E aí não dava mais aquela forma de pensar medieval e precisou-se então estabelecer novas bases, novas estruturas para poder, digamos, pegar ou de alguma forma abarcar esse novo homem moderno, esse homem que agora, de certa forma, está um tanto quanto mais autônomo, certo? Embora alguns considerem a filosofia do Renascimento do século XV e XVI como parte da filosofia moderna, em geral, aceita-se que o filósofo que iniciou a filosofia moderna tenha sido René Descartes, no século XVII, uma vez que seus trabalhos definiram e deram corpo ao escopo, objeto e métodos de tal período da filosofia. Olha que interessante. Então a gente já começa a perceber uma mudança de paradigma no Renascimento, mas essa mudança só vai ser de certa forma concretizada, demarcada a partir dos trabalhos aí desse grande filósofo e matemático René Descartes, o famoso lá pelo penso logo existo. Então a gente vai ter que entender esse momento específico. Então a gente vem com uma série de transformações, mas o ponto é o René Descartes e as suas produções, e a gente vai entender um pouquinho. Bom, essa filosofia moderna, ela é dividida pelas correntes filosóficas que exploraram os principais temas dessa época. Então, uma vez mais que eu não tenho as explicações dessa filosofia contemplativa da Idade Média, essa filosofia atrelada ao pensamento religioso, é princípio então lançar as bases para um conhecimento seguro. Há uma corrida para um certo distanciamento desse pensamento, dessa filosofia metafísica medieval, né? Só lembrando aí da filosofia metafísica do Aristóteles, né? O que é a metafísica, e a filosofia medieval era esse tipo de filosofia contemplativa. Enquanto a filosofia moderna, ela busca uma filosofia mais ativa, uma filosofia que, de certa forma, tenta empreender transformações práticas na realidade. E aí, vejam, quais são essas correntes filosóficas que vão, de certa forma, aí, protagonizar a disputa, o debate no período moderno. Nós temos duas correntes específicas, né? A corrente racionalista e a corrente empirista. E a gente já vai também ver o que cada uma dessas correntes aí elas tinham como ponto principal para poder
de certa forma, fazer a sua proposta daquilo que é o conhecimento verdadeiro. Bom, a primeira aqui é o racionalismo. Como já falamos, se o primeiro pensador é o René Descartes, o René Descartes também ele é o pai, né, entre aspas, aí, desse racionalismo moderno. E o que enfatizava, de certa forma, o racionalismo? Bom, o racionalismo estava ancorado numa ideia que vem lá de Platão. Então, o racionalismo também, ele, de certa forma, ele recupera alguma coisa do pensamento platônico, da questão das ideias, por exemplo, das ideias inatas. Isso aí vai fazer parte de toda a estrutura do pensamento racionalista. Entre os racionalistas, encontramos aqueles que defendiam que todo conhecimento deve originar-se de algum tipo de ideias inatas na mente, aquelas ideias que são nativas, que já nascem com a pessoa. Então, vejam só, os racionalistas partem desse princípio de que as ideias já estão ali e por meio do exercício da razão a gente vai descobrindo essas ideias que já estavam inatas de antemão. Por exemplo, porque muitas das ideias da matemática, que era uma outra área de conhecimento do René Descartes, você não precisa de uma comprovação empírica para o conhecimento matemático, é puro racionalismo, é pura razão. Porém, havia outros racionalistas que aceitavam um maior papel da experiência. A gente vai poder também acompanhar isso aí ao longo da nossa aula. Beleza? O próximo, aí os principais racionalistas. Nós temos aí o Descartes, como a gente já apresentou para você, e um outro racionalista também muito importante é o Baruch Spinoza, ou simplesmente Spinoza, né? Esse pensador holandês de origem judia também é muito importante para a filosofia moderna. Ele tem algumas compreensões que causou, pessoalmente para ele, profundos transtornos e transformações na vida dele, porque, vejam só, a gente via de uma sociedade altamente religiosa, embora nós estamos na modernidade, mas a sociedade era muito religiosa ainda, e o Baruch Spinoza tinha uma compreensão de Deus que era muito diferente daquilo que tanto o judaísmo, né, que era a sua origem, quanto o cristianismo, que era o país onde ele estava era cristão, tinha uma compreensão. Então, ele transformou e causou alguns transtornos para ele mesmo, mas do ponto de vista da filosofia, a gente pode então se debruçar diante aí de um grande pensador que vale a pena a gente estudar daqui. Nas próximas aulas a gente vai passar por ele também. Bom, a outra corrente importante aí na modernidade é o empirismo. A palavra empirismo, né, é a palavra experiência. E essa era uma corrente naturalmente opositora ao racionalismo. Enquanto o racionalismo tinha uma forte ênfase na razão, o empirismo dava uma forte ênfase para a experiência. Esta posição, ou o empirismo, defendia que a mente era uma tábula rasa, ou seja, uma espécie de folha em branco, termo introduzido pelo filósofo Locke, significando que não possuímos ideias inatas. Então é contra essa ideia de que as ideias já nasciam com a gente, né? O Locke vai falar, não. As ideias, nós somos uma folha em branco e vamos adquirindo as ideias ao longo da nossa experiência, da nossa jornada. E o conhecimento, segundo Locke, ele é impresso em nossa mente através dos dados sentidos, ou seja, nós temos através da experiência, mas a experiência sensorial, pelos nossos sentidos. Então, a partir dos sentidos, nós imprimimos as ideias na nossa mente, ou seja, não há nada na razão que antes não tenha passado pela experiência. Era uma máxima do empirismo. Então, primeiro nós experimentamos o mundo e a ideia é algo que vem depois. A ideia é uma espécie de segundo momento, é uma reflexão, é posterior à experiência vivida. Então eu só sei o gosto do café depois que eu tomo o café. Mais ou menos isso, um exemplo. Então uma pessoa que nunca tomou o café ou cheirou o café jamais vai poder ter a ideia do que é o gosto do café, né? Então é mais ou menos essa ideia do empirismo. Primeiro a experiência, depois a ideia. E aí nós temos os três principais empiristas que a gente vai discutir também sobre eles, né? Locke, Hume e Bacon. São esses três pensadores aí e todos são britânicos. Isso é interessante que eles estão lá na Inglaterra, ok? E eles dão a sua contribuição a partir dessa ideia de valorização da experiência. Bom, e aí a gente então também, não tem como a gente falar de filosofia moderna sem falar do criticismo kantiano. Então é importante a gente pensar aqui que havia uma disputa, para a gente falar do criticismo kantiano. Havia uma disputa entre dogmáticos e céticos. Então
Então, existe uma filosofia dogmática e uma filosofia cética. Os dogmáticos, eles acreditavam assim, é possível conhecer. Então, o dogmatismo, né, não se confunde com o dogmatismo religioso, mas nesse sentido é apenas uma crença forte de que é possível conhecer. Já os céticos diziam, não é possível conhecer. Nós não temos conhecimento de nada. O Hume, por exemplo, era um grande cético, herdeiro aí daquela tradição pirroniana, de Pirro, do ceticismo lá do helenismo, que a gente já discutiu numa aula anterior. Só que o Kant, ele faz uma espécie, ele vai fazer isso depois também, entre o racionalismo e o empirismo, mas agora ele aqui discutindo o dogmatismo e o ceticismo, o Kant vai fazer uma espécie de junção aí dessas duas concepções, porque ele causou uma mudança. Ele é um filósofo alemão, né, prussiano, né, mais especificamente, e aí ele vai propor o seguinte, vejam, é possível conhecer, então os dogmáticos estão certos, mas não conhecemos tudo, então os céticos também estão certos. Olha que interessante, o Kant vai fazer essa proposta, conhecemos, mas só aquilo que é possível conhecer. Então ele admite que é possível conhecer, mas ao mesmo tempo ele admite que há limites para o conhecimento, há limites para a razão, há limites para a racionalidade. Conhecemos, mas nem tudo. Bom, essa é mais ou menos a ideia do criticismo kantiano, né? O Kant promove grandes mudanças e novas correntes na filosofia de sua época, sendo particularmente responsável pelo surgimento da corrente filosófica conhecida como idealismo alemão. Então a gente vai também discutir um pouquinho, quando a gente falar especificamente do Kant, nós vamos falar sobre o idealismo alemão. Mas o que é importante a gente perceber aqui é que na própria modernidade, vejam só, nós já temos aqui um momento de crítica ao pensamento moderno. As duas correntes filosóficas que estavam aí se degladiando entre elas e disputando um protagonismo, de onde vem o conhecimento verdadeiro? Vem da razão ou vem da experiência? O Kant dizia assim, vejam só, nós temos que perceber que existe coisas que é possível conhecer e existe coisas que não são possíveis de ser conhecidas. Essa foi, e a gente vai entender por que o Kant chega a essa conclusão. Bom, dentro da filosofia moderna, nós temos ainda outros pensadores, e aqui eu escolhi alguns que são importantes para a gente pensar a filosofia moderna. Por exemplo, Kierkegaard. O Kierkegaard, ele vai ser, a filosofia desse pensador, ela é muito interessante, porque, segundo ele, a vida deve ser vivida ao invés de ser um mistério a ser desvendado por complexos sistemas que seriam inadequados para guiar a vida e o significado dos fatos do mundo. O Kierkegaard, pessoal, ele vai ser o pai do existencialismo. Então tem uma corrente existencialista que valoriza a vida vivida, as experiências em detrimento das essências, que vai, de certa forma, se inspirar no pensamento desse filósofo também moderno. Ainda dentro da filosofia moderna, então já estou apontando aqui para você que a filosofia moderna, ela tem uma corrente chamada racionalista, chamada empirista, depois a gente tem o Kant com o seu criticismo e que funda o idealismo alemão. Nós temos aqui agora o Kierkegaard, que vai dar sua contribuição importante sobre essa questão da existência, da vida autêntica e da vida inautêntica, e vai ser digamos, o pai, entre aspas, aí, do existencialismo filosófico, mas nós temos mais alguns pensadores que também vão marcar a filosofia moderna. Por exemplo, Nietzsche e Schopenhauer, cada um com a sua própria forma de pensar, com os seus próprios postulados, aí, as suas ideias, mas importantíssimos para a filosofia moderna. Não se pode passar aí pela filosofia moderna contemporânea sem passar por esses grandes pensadores. Nietzsche, seguindo um caminho aberto por Schopenhauer, recusou a filosofia sistemática, procurando defender o papel do indivíduo na busca da verdade. Então vejam só, nesse momento agora, então, a gente começa a discutir um outro ponto da filosofia, né, que é a questão do individualismo, da descoberta do sujeito, do indivíduo, da subjetividade humana. Bom, e aí, mais diferente do Schopenhauer, que veio antes, que viu nisso uma forma de pessimismo, Nietzsche enfatizou a liberdade. E a gente vai discutir vários conceitos aí desses dois pensadores. Bom, agora a gente vai fazer um breve exercíciozinho aqui, para a gente ver mais ou menos como que cai no Enem essas questões aí que mostra a mudança do paradigma medieval
para o paradigma moderno. Bom, o texto é grande, mas vocês acompanham comigo aí. Vamos lá. Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela rodeada de planetas que giram em volta dela e que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nessa obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura, no caso sagrada, e que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Então, é um texto de Copérnico, né? Importantíssimo aí que está nesse período de transformação. Aí não, tem um outro texto agora. Então, a gente viu um texto de Copérnico, agora a gente vai ver um texto de Leonardo da Vinci. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria, antes de fazer de um caso uma regra geral. Experimente-o 2 ou 3 vezes, verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Olha o que esses camaradas estão dizendo. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é: alternativa A, a fé como guia das descobertas. Alternativa B, o senso crítico para se chegar a Deus. Alternativa C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Alternativa D, a importância da experiência e da observação. E a alternativa E, o princípio da autoridade e da tradição. Vamos eliminando aí as questões, vamos chegar na alternativa correta. A fé como guia das descobertas, esses textos eles não estão afirmando fé, não estão ressaltando esse aspecto. Na verdade, eles estão, de certa forma, contra isso. Então, a B, o senso crítico para se chegar a Deus também não é esse o objeto da discussão aí. Eles não estão fazendo uma busca metafísica, pelo contrário, é uma questão empírica da experiência. Bom, alternativa C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, é isso que está ressaltado no texto? Também não. Vamos ler a D. A importância da experiência e da observação? Eu acho que tanto Copérnico quanto Da Vinci estão falando exatamente sobre isso aí. Vamos ler aí só para desencargo de consciência, o princípio da autoridade e da tradição. Eles estão negando exatamente isso, né? Estão exatamente criticando essa questão da tradição se sobrepondo à descoberta e à ciência, e afirmando que, para poder ser ciência, tem que ter experiência e observação. Então, é exatamente a alternativa correta seria, você que escolheu a D, você está correto. A alternativa D. A Idade Moderna, qual aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno? Bom, pessoal, a nossa aula de filosofia moderna, ela acaba por aqui. A gente se vê nos próximos encontros aí.